Vamos lá. Muito bem, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? A Lígia não falta de jeito nenhum. Ou a minha aula é muito boa, ou ela é muito ruim. Você vai saber, hein? E ela fica sempre quietinha, não fala nada. A Raquel também. Quem conversa mais aqui é o Otávio, o Leonardo. O Matheus hoje está com problema na casa dele. Já falou que não vai poder vir. Bom, mas está tudo bem. O bom é que as coisas estão melhorando, né, gente? Vocês percebem que agora, pelo plano de São Paulo aí, parece que estão abrindo algumas exceções, né? Já tem faculdade aí que está liberado aulas presenciais para laboratório, tá? Isso é legal, viu? Isso é uma coisa boa. Nossa, gente, graças a Deus, hein? Tem que voltar logo para a sala de aula, porque senão a minha internet não aguenta aqui. É brincadeira, hein? Bom, vamos lá então. Vocês estão todos muito quietos hoje aí. O que está acontecendo? O Otávio que fala muito, cadê ele? Para que gosta de falar. Ele está quietinho hoje, deve estar jantando. Certeza. Olha lá, ele nem respondeu. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui nesse. Não, eu tô aqui, tô só escutando. Não, o Fábio é um larápio, rapaz. O Fábio. Eu Falando nada. calúnias aí. Olha, Olha, eu não atrapalho um professor. Capaz, eu não brinco. Sou uma pessoa séria, centrada, né? Super. Uma pessoa intelectual. como é que está a história da formatura? Perdão, professor, não ouvi direito. Como é que está a história da formatura? Vai ter formatura ou não? Ah, eu acho que parece que vai conseguir liberação para fazer as fotos, pelo que eu conversei com o Gabriel, conversou com a gente, na verdade, no Ah, grupo. que legal, isso é ótimo. Oh, bacana, hein? Já é um avanço, né? Então, é o que eu falei para vocês, está começando a liberar as coisas devagarinho, né? Eu acho que lá para outubro, novembro já deve estar meio que quase que normalizado, já, se Deus quiser, né? Temos fé que tudo vai dar certo. Muito bem, vamos lá compartilhar então. Epa, agora que eu estou com a máquina potente aqui, eu não tenho internet, vocês acreditam nisso? Isso é um absurdo, hein? É? Como é que pode, né? Então vamos lá. Vocês estão enxergando a tela aí? Tá vendo, né? Eu acho que. Sim, professor. Tá sim. Então, vamos dar continuidade ao nosso processo aqui, né? Eu tinha falado para vocês que a gente ia começar a fazer alguns trocadores de calor. Então, vamos pegar algumas características aqui, tipos de projetos, para a gente começar a conversar um pouquinho, tá? Provavelmente, você já deve ter visto isso com a professora Mônica, lá em termodinâmica, né? Mas aí era uma formulação genérica, né, de termodinâmica. Agora a gente vai trabalhar mais com formulação específica, usado mesmo para esse tipo de equipamento térmico, tá? Então, a gente vai ver alguns tipos de projeto e classificação. Então, qual que é o processo de transferência de calor, né? A compacticidade, é o tamanho, né? Tipo de construção. Esse tipo de construção depende muito da aplicação. Então, por exemplo, eu quero um caço-tubo ou eu quero um de placa, né? Tanto é que vocês fizeram a placa de canteiro no semestre passado, não foi? Foi, né? Vocês viram que aquilo lá é um trocador de calor, né? Porque a placa de canteiro, ela, na verdade, ela esquenta de um lado, da mesma forma que ela esquenta, ela precisa absorver a temperatura, né? Para ela poder fazer a transferência dos elétrons. E aí ela gela do outro lado. Olha que coisa interessante, hein? Coisa doida isso, hein, gente? Bom, depois que falaram que em Vênus tem bactéria lá, nossa, agora acabou o mundo, né? De vez. Bom, e aí a disposição da corrente é muito importante, sabe por quê? Por exemplo, se você pega um fluido que ele seja muito viscoso e você tem duas correntes, né?
Então, por exemplo, você pode ter uma corrente paralela ou você pode ter uma conta corrente. A disposição da corrente, ela melhora a eficiência do seu trocador. Olha que coisa bacana. Depois eu vou até fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu vou perguntar para vocês qual que é a melhor eficiência. Se é corrente paralela ou se é contra corrente. Mas, de cara, eu acredito que você já deve saber, né? E o mecanismo da transferência de calor, se é placa ou se é tubo. Então, a gente pode ter um contato direto ou pode ter um contato indireto. Por exemplo, eu tenho umas torres de resfriamento, né? Eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Na verdade, a torre de resfriamento é uma tiragem, né, de temperatura de uma forma natural. Ou seja, a torre de resfriamento, ela pulveriza ou faz um chuveiro, né, dessa água sobre um certo recheio. Normalmente, esse recheio ele é de plástico, tá? É como se fosse uma serpentina, né? Vamos pensar numa esponja, uma esponja gigante, mas aí a esponja é sólida. Então, essa água ela vai permeando, né, entre essa esponja aqui, né, que é chamada de recheio, e essa água, na verdade, o que acontece? Ela está caindo, mas o ar ele está entrando pela parte inferior aqui, sendo arrastado por um ventilador para jogar isso para a atmosfera. E aí o contato da água com o deslocamento da massa de ar faz com que o sistema refrigere, né, tire calor do líquido quente, né, da água, e jogue esse calor para o ar. Tanto é que você já deve ter percebido isso em casa. Quando você toma banho e sai do banheiro, né, você está com o corpo quente. Mas não é esse o fato. O fato é que você sai e ainda tem uma certa quantidade de umidade na pele. Essa umidade na pele, quando você tem um ventilador ou uma corrente de ar passando pelo quarto ou no banheiro, dentro da casa, você percebe que existe um frescor na pele. Porque essa corrente de ar, ela acelera a troca térmica. Olha que interessante, né? Aí eu faço uma pergunta bacana para vocês. Eu lavo roupa aqui em casa, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E gosto de lavar roupa, porque eu sou detalhista. Se eu colocar uma roupa no sol para secar, no sol, pode ser um sol de 35 graus, e eu coloco uma roupa no sol e coloco uma roupa dentro do ambiente onde eu tenho uma corrente de ar. Na opinião de vocês, qual que vai secar primeiro? O que está no sol ou o que está na corrente de ar? O que vocês acham? Na Na opinião, corrente de ar. na corrente de ar, porque a corrente de ar ela arrasta as partículas de água. Então, ela arrasta a partícula de água mesmo na condição na condição de líquida, né? Agora, quando você coloca uma roupa para secar no sol, então olha o trabalho que tem que fazer. Eu preciso aquecer a água que está grudada na roupa para ela evaporar, para você conseguir fazer com que essas partículas de água elas saiam da incrustação do tecido, né? Então, olha a diferença, né? Corrente de ar seca mais rápido, evidente, né? Do que eu ter que colocar a roupa no sol. No sol eu preciso de uma transformação, né, termodinâmica da água líquida para a forma vapor para ela conseguir desprender do tecido. Olha que coisa doida isso, hein? Então, numa torre de resfriamento aqui, eu tenho esse sistema, né, que é uma pulverização, mas eu tenho um sistema fechado também, né, que eu uso ventiladores de ar forçado. O processo aqui dentro, né, para jogar o meu líquido aquecido é o mesmo. Só que aí, o ar, ele entra nessa extremidade, nessa torre da esquerda, entrada natural. Aqui, na verdade, essa serpentina, ela fica na extremidade da torre e o meu líquido aquecido, ele fica passando pela serpentina, em contato com o ar, ele faz a troca térmica, tá? Então, essas operações, elas são amplas, né? E podemos destacar os seguintes aspectos ao processo de transferência de calor. Então, um deles é a permuta, que é a troca de calor sensível entre duas correntes de processo. Ou seja, o que é calor sensível mesmo, gente? Eu esqueci.
Você se lembra ou não? O que é isso? Eu acho que calor sensível é aquele momento, por exemplo, vamos imaginar a água, que é a forma mais interessante de a gente poder imaginar isso na cabeça da gente. Então, por exemplo, quando eu estou aquecendo a água dentro de um recipiente, então ela vai absorvendo temperatura, absorvendo, absorvendo, absorvendo. De repente, essa água começa a ferver, ela começa a borbulhar. Nesse momento de transição da fase líquida para a fase vapor, é o melhor ponto de energia, né? Que é chamado de calor sensível. É o máximo de calor dentro da condição estável daquele fluido, né? Que ele estava na forma líquida. Então, quando ele muda para a fase de vapor, é chamado de calor sensível, ou calor latente, né? Que é a transformação de fase, tá? Aquecimento, então, é a seção do calor sensível a uma corrente de processo através do meio quente, vapor, fluido térmico, excluído o fogo direto, né? O fogo direto tem energia que não acaba mais. Resfriamento é a tirada de calor, que é o calor sensível, de uma corrente de processo através de um meio frio. Ou seja, líquido quente, líquido frio. Água, fluido refrigerante, e nesse caso a operação é chamada de refrigeração, né? Então, por exemplo, se eu quero aquecer, ou se eu quero resfriar. Resfriar é refrigeração, e aquecimento é adição de calor no meu sistema. Condensação, retirada do calor da mudança de fase, de corrente de processo com auxílio do meio frio. Usualmente utilizado em conjunto, né, com a operação de destilação, tá? Falar em destilação aqui, todo mundo conhece, né? Destilação é aquele processo aonde a gente usa a gente aquece, por exemplo, a gente pega lá vamos falar da pinga, né? A pinga é mais fácil. Você pega lá a guarapa, né? Ou o caldo de cana, deixa ele fermentar. Depois de um certo período, você aquece aquilo ali para que faça uma evaporação. Essa evaporação, que é a parte de baixo aqui, ou vaporização, ela faz com que as partículas, né, do aguardente eles subam ou evaporem para a superfície. E, num determinado ponto dessa superfície do meu equipamento, eu tenho lá a fase de condensação, ou seja, eu resfrio, né, aquele vapor para ele condensar novamente e voltar a ser líquido. É onde a gente faz a captura lá do licor, ou se não, do produto que você estiver processando. Tá? Isso é um processo bem bacana, hein? Muito legal. E aí, a gente vem com um trocador de calor do tipo duplo, né? Com tubo. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui a minha fase. Nesse caso aqui, olha, vamos pensar que eu quero aquecer. Então, eu entro com a minha fase quente. Esse tubo, na verdade, ele tem uma camisa aqui, né? Essa camisa, ela é fechada e esse tubo ele passa por dentro. Então, o que acontece? Quando o líquido ele entra nessa região aqui, ele está em contato direto com o tubo, tá? Então, existe o quê? Uma taxa de transferência de calor ou retirada de calor exatamente nessa área aqui, nessa área da seção do tubo, tá? Então, a troca térmica é realizada nesse ponto. Então, essa corrente, ela entra, ela está toda em volta desse tubo, né? E qualquer coisa que passar aqui, seja frio, seja quente, ele vai entrar em contato através da parede do tubo interno e transferindo essa temperatura para a parede externa do tubo. E aí, essa temperatura, seja para elevação ou para redução, ele vai aquecer ou resfriar o líquido externo, tá? Então, esse daqui, na verdade, é uma câmera, né? Câmera é difícil, hein? Câmera é de bicicleta, né, gente? Uma câmara onde eu tenho um fluido, e esse fluido ele passa, né, nessa câmara externa, onde ele tem o tubo, e aqui dentro tem outro fluido passando por aqui. Aí que eu quero fazer uma pergunta interessante para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar esse daqui, esse exemplo é legal. Tá?
Então, do tipo casco, né? Casco e tubo. Então, olha só que bacana. Eu tenho aqui a entrada do lado de um tubo, né? Aonde esse material ele entra, mas ele passa por dentro desses tubinhos aqui, ó. Ele não entra em contato com a entrada do fluido no lado do casco, porque aqui tem uma flange, né? A gente chama de flange. Essa flange não permite que o fluido ele passe para outra extremidade. Então, não existe contato aqui entre os dois fluidos, tá? Então, o que acontece? Se eu quiser aquecer, então eu entro com o meu fluido quente dessa extremidade, esse fluido quente. Perdão, gente. Na verdade, se eu quiser aquecer, eu entro com o fluido quente nessa região aqui. Esse fluido ele entra dentro desse casco, tá? Dentro desse casco tem os tubinhos, né? E aí, esse fluido quente, em contato com o tubinho, ele vai aquecer o fluido que ele vem nessa outra região aqui, passa dentro do tubinho, ó, tá? E aí ele sai na extremidade lá do nosso tocador, já aquecido, né? E o fluido térmico, que ele entrou aqui dentro, ele estava quente, então ele entra aqui dentro, o que acontece? Ele entrega calor para o sistema, né? Para o meu outro fluido, e ele sai com uma temperatura um pouco mais baixa. Então, para o fluido quente, eu posso chamar isso de T1, né? E chamar isso de T2, ou TI, T-out, né? Que normalmente eles usam isso na sigla em inglês. E o fluido frio, também eu posso chamar T1 T2, tanto faz. Então, ele entra com o fluido a baixa temperatura aqui, em contato com as lâminas, né, com a tubulação, ele acaba aquecendo e sai numa temperatura maior. Então, a construção dele, ele tem uma característica que é o cabeçote, os tubos internos, o casco é a parte externa, né, do nosso trocador. A chicana, na verdade, são os compartimentos de separação que fazem o seguinte: quando o fluido ele entra dentro do meu trocador, se eu não tiver essa chicana aqui, sabe o que acontece? Ele entra por aqui, vem por baixo e vai embora, tá? Então, fica uma região aqui, ó, sem aquecer. Por isso que essa chicana ela fica aqui no meio, para que faça com que a corrente ela fique circundando dentro do meu trocador, tá? Para que eu aproveite o máximo da energia térmica, né? E aqui o outro lado, o outro cabeçote também, tá? Então, essa é a construção desse tipo aqui de modelo, né? Eu tenho a parte externa, essa parte externa aqui é o nosso casco, e é tudo cheio de tubinho aqui dentro, tá? Então, dentro do casco, eu tenho um fluido, e no tubinho eu tenho outro fluido. Então, eles não têm contato entre eles. E aqui tem a chicana, né, que faz com que esse fluido ele circule aqui, ondulando dentro da tubulação, tá? Muito bem. Então, olha só. Aqui está um detalhamento um pouco mais melhor, né? Já com a construção da base e tudo mais. Eu acho que o Leonardo já deve ter feito isso no SolidWorks, não fez, não? Já fez algum já ou não? Não, professor. Não Fiz fez? não. Tem que Não, não. fazer. Ô, professor, eu tô desenhando um trocador de calor desse lá na empresa. Ah, que legal, hein? Isso é ótimo. Isso é bacana. Já começou a desenhar ou não? Ainda não? Já tô terminando, mas esses tubinhos de dentro dá um trabalhão. Tem que fazer um por um, depois encaixar, né? Está fazendo É, em qual programa? SolidWorks. Ah, o SolidWorks é uma ferramenta muito bacana, né? Você faz lá os tubinhos, faz os flanges e depois você vai encaixando, né? Ah, é muito Hã? bacana. Parabéns, hein? Muito legal. Mas eu nunca tinha ouvido falar do material desse tubinho que é cobro-níquel. A cromo níquel. É cromo níquel. Não, na verdade, o que acontece? O cromo níquel, ele tem várias aplicações, né? Bom, primeiro que o cromo níquel, ele é extremamente duro. Me corrija aí, Leonardo, se eu tiver errado. Então, o que acontece? Por ele ser relativamente duro, e eles têm um material meio que quase que puro, né? Porque ele tem só a composição de cromo e níquel. Então, ele tem a taxa de transferência de calor dele é altíssima. E ele tem uma resistência mecânica muito boa, tá? E ele não sofre muito corrosão.
Por que corrosão? Corrosão é um problema. Olha só, ô Raquel. Por exemplo, se um tubinho desse furar dentro do seu projeto, vamos supor que você instalou lá, depois de 5 anos de uso, ele fura. O que você tem que fazer? Você não tem que trocar? Aí você Aham. não vai trocar um só, né? Porque se um furou, provavelmente os outros devem estar no mesmo caminho, né? Então, o que acontece? Você tem que trocar o conjunto de tubo. E aí vai do tipo de aplicação. Por exemplo, na fábrica onde eu trabalhava, tinha muito material lá que ele era extremamente alcalino, né? Era extremamente alcalino, ele era extremamente ácido. Então, o que acontece? Sendo ácido ou sendo alcalino, ele ataca qualquer tipo de material que você coloca lá. Então, às vezes, a gente tem que escolher um material, por exemplo, que nem ácido inoxidável 316N, para ele não sofrer a ação da oxidação por conta da ação química, né? E aí, o que acontece? Vocês sabem que o tubo de ácido inoxidável, o material de ácido inoxidável, ele é frágil. Então, para você compensar essa diferença da fragilidade, você tem que aumentar a parede, para aumentar a resistência mecânica dele, tá? Porque aqui dentro está cheio de pressão, né? A bomba, quando manda aqui, manda um volume de vazão altíssimo, tá? E, e aí, no caso do cromoníquel, deve ser provavelmente por causa da resistência mecânica, dureza e qualidade do material em função da oxidação, tá? Mas é cuproníquel mesmo, o Doni. Oi? É uma liga de cobre com níquel. Então, a cobre com níquel. A É, cobre e níquel e não cromoníquel. é cuproníquel. Ah, então é cobre. Cobre com níquel. Ah, Então, então, até que até então eu nunca nem tinha ouvido falar desse material. então provavelmente é para melhorar a eficiência da placa térmica. Mas deve ficar caro também. Vai, caríssimo. Vai ficar caríssimo. Ah, depois precisa fazer o payback lá, para ver quantos anos vai durar isso e quanto que vai ser o retorno financeiro depois. Um outro modelo de trocador, então, a gente vai falar um pouquinho de trocador de placas, né? E de aletas. Então, a de placa, eu tenho aqui as plaquinhas, né, internamente, e dentro desse orifício aqui, eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse, e dentro desses orifícios aqui, eu passo com o meu fluido, tá? Só que assim, de um lado, eu passo um fluido que eu quero aquecer ou resfriar, e do outro lado, eu passo um fluido, né, que é para mim poder resfriar ou aquecer também. Então, um vão desse é para um fluido que eu tenho, que eu quero trabalhar, e o outro vão é outro fluido. Então, por isso que as placas elas ficam assim, muito próximas umas das outras e tem uma certa ranhura internamente, né? Como eu já devo ter mostrado o desenho para vocês, tá? Dialetas, normalmente o dialetas ele é muito utilizado para troca térmica com ar, tá? Troca térmica com ar. Eu queria mostrar uma outra coisa aqui. Eu quero voltar nesse material aqui, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui, vou na lousa. Olha só, eu quero fazer, como vocês já falaram para mim, provavelmente, né? Então, olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui um trocador de calor, tá? Esse trocador de calor, ele tem duas situações. Então, imagina a seguinte situação, olha só. Vamos supor que eu entro aqui com um produto qualquer, vou chamar isso daqui de temperatura 1, né? Mas não vou dar valor. E aí eu saio desse outro lado aqui com a temperatura 2. Aí o que acontece? Eu entro nesse outro lado aqui com uma temperatura 3 e saio desse outro lado aqui com a temperatura 4. Notem que a construção, né, como foi feita aqui, a taxa de temperatura ela está no formato paralelo. Paralelo, tá? Esse paralelismo aqui significa o seguinte:
Essa temperatura com a temperatura 3 são fluidos diferentes, mas eles caminham aqui dentro de forma paralela, ou seja, quando existe o contato entre eles, eles estão vindo nessa direção os dois até que eles possam sair, mas em contato de forma que ele aqueça ou ele resfrie, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Vamos supor que aqui eu entre com 60 graus, tá? E aqui eu entre com 20 graus. Então, eu quero aquecer aquele 20. Quando essas duas correntes elas entram aqui dentro, provavelmente, dependendo da troca térmica, taxa, eficiência e tudo mais, vamos imaginar que esse cara aqui, ele saia com 40 graus, tá? E de 60 aqui, na verdade, eu consegui tirar do outro lado lá 40 também, tá? Então, eu estava com 20, estou com 40, isso não existe, tá? Porque tem que aumentar muito a placa, né? Para que o contato ele possa fique relativamente um bom tempo lá dentro, tá? Mas o que é importante para nós é que a corrente, ela está em paralelo, ou seja, o fluido ele entra desse lado aqui e vem para cá, e o outro ele entra aqui e vem para cá. Então, agora, eu vou mudar o formato. Eu vou colocar outro tipo de corrente. Vamos imaginar o seguinte. Eu entro desse outro lado aqui, com uma temperatura 1. Aqui eu saio com a temperatura 2. Né? Saio com a temperatura 2. Tá? Só que agora, em vez de eu pegar e entrar com a temperatura, sair com a temperatura 3 aqui, 4, eu vou entrar com a temperatura 3, desse outro lado aqui. E vou sair com essa temperatura desse lado, que vai ser a temperatura 4. Está vendo que eu fiz uma inversão? Tá? Então, o que acontece aqui? Em vermelho, ele já não está mais em formato paralelo. Ele está contra a corrente. Corrente com 2 R, né? Contra a corrente. Ou seja, então, olha só. Aqui eu tenho que colocar, aqui eu entro com a temperatura 1, né? Temperatura 1. Epa, temperatura 1. Então, olha só. Esse fluido aqui, da temperatura 3, que ela entrava por cima, agora entra por baixo. Então, ele vai fazer isso, ó. E vai sair aqui. E esse daqui, ele vem por aqui e sai aqui, tá? O que está em vermelho, eu tenho duas situações. Corrente paralela e corrente contra corrente. Qual dos dois teria uma eficiência melhor? Né? Qual seria para nós, na prática, aplicando isso dentro da indústria, qual dos dois seria melhor em termos de eficiência? Evidentemente que esse daqui ele é melhor, tá? Porque o que acontece é o seguinte, olha só, eu entro com a temperatura, né, desse outro lado aqui. Então essa temperatura ela foi sendo entregue para o meu sistema. Só que quando a minha temperatura ela chega aqui, vamos imaginar que ela está saindo com 40. Tá? Só que aí, o formato de... Se eu pegar a temperatura aqui, na contracorrente, a troca térmica para aquecimento, ele será uma curva lenta, até chegar nos meus 40, por exemplo. Tá? Já no formato em paralelo, o que acontece? Eu simplesmente, ele já tem contato com a temperatura de 40, então o que ele faz? Ele sobe na temperatura de 40 e depois ele abaixa para a temperatura, ele sobe um pouco mais, quase na temperatura de 60, né? Porque os dois eles estão se tocando aqui, que é o preto, ele sobe um pouquinho mais a temperatura lá para 55, 60, 60 é difícil, mas 55, 50. E depois, o que acontece? Ao longo do percurso das duas redes estarem juntas, existe uma pequena diferença de temperatura. Então, o que acontece é o seguinte. Aqui, ó, ele sobe e se mantém. E a taxa diferencial de temperatura entre contracorrente e paralelo é uma coisa assim perceptível. Você consegue perceber isso nos cálculos, né?
Então, a gente vai calcular hoje dois tipos de trocador. Um contra corrente e um em paralelo. Tá? Mas, já de cara, se vocês forem montar um projeto, o projeto ele fica melhor se vocês colocarem ele contra corrente e não em paralelo. Tá? No mesmo sentido, né? Aqui, esse daqui é um trocador de tubo, né? Aletado, tá? Então, esse trocador de tubo aletado aqui, ele é muito comum, sabe no quê? Em radiadores de água. Desse que a gente tem em carro, né? No carro da gente. Ele tem os tubinhos, né? E depois tem essas aletas em voltas aqui, ó. Essas aletas, na verdade, qual que é a finalidade disso? A finalidade disso fala, Leonardo. É que tá verde aqui, eu achei que estava falando comigo. Essas paletinhas aqui, ou aletas, né? Elas funcionam, a finalidade delas é aumentar a área de troca térmica. Então, normalmente aqui passa um fluido, né? Seja ele água ou outra coisa qualquer. Vamos pensar no carro. No carro tem o radiador cheio de tubinho dentro e depois vocês veem essas plaquinhas aqui de alumínio. Essas plaquinhas de alumínio é justamente para aumentar a área da minha troca térmica, para ganhar eficiência, né? E aqui é a mesma coisa, né? Só o formato. Esse é o tubo, mas é um tubo assim, meio que um tubo meio comprido, né? Esse é um tubo simétrico. E esse daqui é um tubo meio que parece um retângulo, né? Mas não deixa de ter a mesma finalidade que esse daqui. E a plaquinha... Professor, Oi? eu tava esses dias no LinkedIn e Ah, encontrei um vídeo super legal de um trocador de calor. Depois, a hora que for mais adequado, se o senhor quiser, eu posso compartilhar minha tela para mostrar pro pessoal. ó, É um vídeo curtinho, tem 1 minutinho só. mas já pode mostrar já, então eu fiquei curioso agora. No Não, tá, então LinkedIn, peraí. vai, É, eu tenho que soltar minha é, tela aqui para você ou não? Tem, né? não, o senhor tem que só habilitar para eu poder compartilhar também. Como é que eu faço isso? Oxi. Então, vai, tenta aí para a gente ver. Vamos ver o que acontece. Tá aparecendo aqui que o senhor precisa me liberar, professor. Eu acho que o senhor tem que vir aqui em participantes. Aí eu acho que tem aqui para nos 3 pontinhos aqui, eu acho que para poder liberar para compartilhar a tela. Ah, não tem essa opção aqui. Deixa eu ver aqui, professor, como é que faz. Aqui eu não tenho essa opção. Em participantes, Eu acho que é, professor. Aqui em participantes. achou aí? Não achei, professor. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui como é que faz para liberar. Eita, que estranho. Não sei onde não, professor. Ver se eu consigo te mandar o link. Manda o link para mim, eu pego aqui. Deixa eu ver se tem como mandar. O senhor tem LinkedIn, professor? Ah, rapaz, faz tempo que eu não abro ele, hein? Não, tranquilo. Então acho que. Eu não sei se vai dar para o senhor ver. Não, vai, Mas eu vou tentar te mandar aqui. tá. Faça assim. Vamos compartilhar essa ideia. Bacana. Até eu fiquei curioso agora. Ele é até um rapaz que é formado na FAI. Foi ele que. Ele chama, o senhor deve conhecer o Godoy, o Paulo Roberto Godoy. Ah, sim, conheço, claro. Ele é formado na FAI e eu tenho ele no LinkedIn também. E aí ele compartilhou um vídeo de um trocador de calor bem interessante, cara. Tem Ah, 1 minutinho de vídeo. legal. Então, faça assim, vê se você consegue alguma coisa aí. Uhum. Deixa eu ver se onde mostra. Então, olha só. Dando prosseguimento aqui, então, por exemplo, o trocador de calor regenerativo, o que que eu tenho? Na verdade, tudo isso daqui, né, dentro do meu trocador, é
o que nós chamamos de serpentina, né? Ou pode ser aquelas placas, né? Anteriormente aqui, ó, são essas aletas, tá? Essa serpentina, na verdade, o que acontece? Eu entro com gás frio, né? Ou eu mando o meu, por exemplo, o meu produto quente ou frio lá para o meu processo, ele passa dentro no meu sistema de resfriamento e ele tem um sistema de rotação, né, de tambor rotativo, na onde ele faz a troca térmica, tá? Mas o que acontece? Eu preciso de ter contato junto com o meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho que ter contato com a parte quente e com a parte fria. Se não existir esse contato, não vai existir o processo termodinâmico, né? Que é a troca de temperatura entre eles, tá? Esse daqui é aquele que a gente viu, né? Dentro do carro, a gente tem a entrada de água, ela entra, passa por dentro desses fiozinhos aqui, na verdade, são os tubinhos, né? De cobre. E esses tubinhos de cobre, então, o cobre, na verdade, ele é um excelente condutor elétrico e também condutor de calor, né? Por suas propriedades físico-químicas. Então, o que acontece? Esses tubinhos aqui circula a água e aí aqui eu tenho aquelas aletas, né? Que elas ficam perpendicular aos tubos aqui, para aumentar a área de troca térmica. Tanto é, gente, que às vezes, de vez em quando, é bom vocês pegarem e jogar uma aguinha de leve ali para tirar um pouco a terra. Porque o que acontece? Começa a ter incrustação de terra ali, né? De pozinho, areia, bichinha que vai grudando. Quem viaja bastante na estrada, se você olhar a frente do seu carro, lá na frente do radiador, ele está cheio de bichinho. E aí, o que acontece? Se você tapar uma certa quantidade de área, você vai perder ventilação, troca térmica. Perdeu ventilação, é evidente que vai superaquecer o motor do seu carro, tá? Então, isso é importante, é uma coisa que você tem que levar em consideração. E aí é o que eu tinha falado sobre a contracorrente e corrente paralela, né? Então, o que acontece? Eu entro aqui com uma corrente quente, tá? Ele passa por dentro da minha tubulação, né? E eu entro com uma outra corrente. Então, olha só, notem que nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, é a partir do momento que eles já começam a trocar temperatura. Então, existe uma elevação de temperatura brusca logo no primeiro contato. Por isso que a corrente paralela, ela perde em termos de eficiência para a corrente de contracorrente. Então, o que acontece? A temperatura aqui ela se eleva rapidamente. E aí, essa temperatura se eleva, né? E elas vão caminhando e trocando essa temperatura entre os dois fluidos, e aí ela começa a cair, a temperatura. Tá? Já esse outro lado aqui, que é contra a corrente, o que acontece? Por exemplo, eu entro com o fluido desse lado aqui, seja ele aquecido, né? E aqui eu tenho o meu outro fluido que eu quero aquecer. Notem o seguinte, a partir desse ponto para lá, esse fluido aqui, ele começa a aquecer lentamente. E ele quase chega na temperatura do fluido quente, porque, olha só, o final da área de contato aqui está muito próximo, né? Então, ele elevou a temperatura lentamente. Eu vou até mostrar um processo para vocês aqui, que foi criado lá na Maisena com uma coisa muito legal. Não pode falar Maisena, tá? Não pode, né? Olha que coisa interessante. Que foi feito lá pelos projetos, né? Eu já falei para vocês, pessoal, se vocês puderem criar projetos voltados mais para energia, vocês têm uma grande probabilidade de ganhar dinheiro, hein? Olha isso, não é difícil, hein, gente? Professor, não consegui achar aqui como que faz para liberar, cara. Não tem Não problema. consegui. Passa o link dele para mim, do LinkedIn, que eu vou clicar em cima. Aí ele vai...
Ele vai pedir uma... Eu mandei, eu mandei pro senhor no WhatsApp. Tá. Olha que coisa fantástica que os engenheiros da Maisena criaram, né? Então, aqui eu tenho um ciclone, tá? Todo mundo sabe que é um ciclone, né? Esse ciclone, ele fazia o seguinte. Aqui eu tenho meu material, que ele entra tangenciando, né? Então, aqui é a parte de entrada. Aqui eu tenho um duto, né? Esse duto é o duto de exaustão, tá? Na verdade, ele tem um pequeno chanfre aqui, ó. E aí, o que que acontecia? Aqui, nesse ponto, então entrava ar mais produto, tá? Ar mais produto. Quando o ar entrava com o produto aqui dentro, ele fazia o seguinte, ele entrava e ia tangenciando, né? O meu ciclone, lembrou, né, Otávio? Tangenciando e decantava aqui. Então, Desenho filé. aqui saiu o produto, tá? Que produto é esse? É o produto seco. E aí, produto mais ar, olha só que interessante. Para mim conseguir secar aquele produto lá, e aqui para cima, né, gente? Saiu o ar. O ar. Tá? Então, eu tinha aqui na entrada, eu não vou colocar aqui a tremolha de produto, é só para vocês poderem entender. Aqui eu tenho os aquecedores, né? Quem são esses aquecedores? Na verdade, eu entro com vapor aqui, ó. Vapor, e saio com condensado. Tá? E aqui é a entrada de ar. Então, aqui é a minha entrada de ar. Então, aqui eu tenho o ar da atmosfera, tá? Ele entra para dentro do meu trocador. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou fazendo aqui? E o meu trocador, ele tem a serpentina, tá? Aí, o que que acontecia? Esse ar entrava com uma temperatura aproximadamente de temperatura ambiente. Vamos colocar aqui 35 graus. 35 graus Celsius, tá? Esse vapor, ele elevava essa temperatura do ar para 165 graus, mais ou menos, tá? Celsius. Aí ele recebia o produto. O ar aquecido mais produto, ele ia fazendo com que as partículas de água se evaporassem. E aí o produto chegava lá no meu ciclone e ele se separava, né, do ar e virava produto seco. Só que esse ar, ele era lançado para a atmosfera, tá? Era lançado para a atmosfera ainda com uma temperatura próxima aí de uns 70 graus aproximadamente, tá? 70 graus. Está vendo que existe uma diferença muito grande de temperatura? 35 entrando, 70 graus jogando fora. Temperatura aquecida, né, do ar. Então, o que os engenheiros fizeram? Eles fizeram o seguinte. Eles colocaram aqui na frente, né, nessa entrada de ar aqui, eles aumentaram, tá? Aumentaram e colocaram aqui, gente, janelinha. 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 E pegaram esse duto aqui, ó, e fizeram o quê? Um retorno, né? Para voltar aqui na entrada. Então, aquele ar que estava saindo lá a 70 graus, ele foi o quê? Realimentou a entrada do meu sistema de aquecimento. Olha que ideia genial, né? Realimentou. Então, o que que acontecia? Eu pegava ainda os 30 graus de 35 graus aqui fora, né? Eu ainda pegava os 35 graus de ar aqui fora, esse ar entrava aqui dentro, né? E ele se misturava com o ar aquecido aqui que vinha de 70,
Então já não entrava com 35 mais. Entrava com 50, 55, 60 graus. E ele tem a possibilidade, por exemplo, de eu controlar a entrada de ar aqui externa. Isso deu milhões de economia para a empresa. Porque o que acontece? O maior problema dentro de uma empresa é você gerar calor para você conseguir fabricar o seu produto. Isso fica muito caro. É o custo mais elevado que tem dentro da empresa. Então, olha que ideia genial. O ar aquecido continuava aos 160 aqui, 165, chegava aqui, separava, só que aí ele retornava na entrada do meu sistema. Né? Foi feito isso lá. Foi uma coisa assim, uma jogada de mestre, né? Muito bacana essa ideia. Tá? Então, eles ganharam em termos de pré-aquecimento. Eles pré-aqueceram eles pré-aqueceram a entrada do ar. Quer ver uma outra coisa legal também? Muito bacana? Que foi criado lá. Aí já não é com o vapor, tá? Não é com ar. Então, o ar continua sendo na saída lá, ó. Isso é uma outra ideia bacana para vocês poderem aplicar na prática. O vapor, ele entra dentro do meu sistema de aquecimento aqui, que são os radiadores, aproximadamente com 238 graus Celsius. E quando ele gera condensado aqui, esse condensado, ele ainda está com uma temperatura aproximadamente aí de uns 90 graus, mais ou menos. Tá? 90, 95, depende da eficiência da minha serpentina de aquecimento. E aí, para onde que vai esse condensado? Esse condensado voltava para a caldeira. Tá? Para alimentar a caldeira. O que foi uma outra jogada de mestre lá? Esse condensado a 90 graus, o que eles fizeram? Colocaram aqui mais um radiador de aquecimento. Só que esse condensado que voltava para a caldeira, em vez de ele voltar para a caldeira, o que ele fazia? Ele entrava no meu radiador. Tá? Ele é condensado, não tem muita energia térmica, mas era o suficiente para elevar a temperatura do ar que estava chegando aqui a 35 graus, né? Ele pré-aquecia o ar. Aquecia, né, o ar. Ou seja, eu consigo levar, aqui eu tenho 90 graus de temperatura, em contato com o ar dentro do meu radiador, aí depois ele voltar para a caldeira. Aí ele aquecia o meu radiador, pré-aquecia o ar, e o ar entrava pré-aquecido dentro do meu sistema de aquecimento, que é o meu radiador, né, principal. Então, eu não precisava de tanto vapor para elevar a temperatura de 35 para 175, tá vendo? Ele já entrava aqui com pelo menos uns 60 graus. Então, eu aplicava menos vapor, né, menos vazão de vapor no meu sistema para ele ganhar produção. Tá? Então, é uma outra ideia bacana que foi aplicada lá e foi certo, viu? Deu muito certo. Muito legal. Então, são ideias, né, gente? O engenheiro ele tem que trabalhar com ideias. Então, ele olha para um processo assim, ele fica imaginando o que ele poderia fazer para tentar melhorar. Né? Essa é a ideia a ideia principal do engenheiro, né? Porque ele tem capacidade técnica para isso. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, não pode botar fogo na fábrica. Aí não, né? Às vezes acontece, né, gente? Você mandou aqui, ou... Mandei, professor. Mandei no seu WhatsApp. Ah, no WhatsApp. Ah, tá. Se o senhor quiser, eu mando aqui no chat também. Peraí, eu mando aqui, ó. Mas peraí, só um minutinho. Deixa eu me acertar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo enxergar. Tá. Vou mandar aqui, professor. Vou mandar no chat aqui, professor. Ah, ele está pedindo o cadastro.
Ah, não. Já tem uma conta. Vai ver se a minha conta tá válida ainda. É antiga, hein? Ah, mas é para estar válido ainda. Não, é que eu nem lembro a senha mais, né? Vou tentar. Apesar de que eles ficam mandando lá nesse e-mail No meu. e-mail. Uhum. Vamos ver. Opa, a primeira tá errada. Oi, entrou. E agora, o que que eu faço? Entrei na sala dele. Nossa, tem muita gente querendo falar comigo aqui. Viu? Como que eu acho aqui, então? Ah, achei. Tá, peraí, vamos ver. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Ok. Esse daí? É esse mesmo, professor. Ah, que legal. Só que não tem som. Não tem problema. Essa daí são as placas, tá vendo, gente? Olha que legal. Aí depois tem esse conjunto de parafuso que faz o aperto na placa, né? Para ela ficar bem apertadinha, porque senão dá vazamento. Não pode ter contato entre os dois produtos, né? E aí o que acontece? As correntes, olha só, ela entra, passa por uma placa, mas não passa pela outra. Tá vendo que a outra não tem nada aqui? Aonde? Agora sim. Agora veio por essa placa, né? E ele começa a retornar. Tá? Eu não sei se vai mostrar as duas correntes ao mesmo tempo. Ah, tá mostrando, ó. É, mostra no finalzinho. Aqui, desse lado aqui é a placa, a área fria, né? E aqui é a área quente, tá? Então, notem que esse tipo de trocador aqui, o que que ele faz? De um lado é uma corrente, do outro lado é outra corrente, tá? Então, elas estão em constante contato. E outra coisa bacana também é que ele tem umas ranhuras aqui que ele faz um direcionamento do fluxo, né? Ou seja, quanto mais o fluido ficar andando aqui dentro, né, dentro do meu trocador, mais tempo ele ganha para ele poder fazer a troca térmica, tá? As placas não são lisas assim, não. As placas são todas, deixa eu ver aqui se aparece a... Ah, tá, é que aqui é lisa. Mas elas são cheias de ranhuras, tá vendo? Toda cheia de ranhuras, para que um produto ele passe aqui dentro e demore para ele poder sair, tá? É lógico, tem que respeitar a velocidade de vazão dele, né? E aqui são as guarnições, né, gente? Olha que coisa bacana. De um lado é um fluido, do outro lado é outro fluido. Eles não se tocam. Muito legal isso, viu? Gostei. Bacana mesmo. Nossa, sabe quanta mensagem? Será que essas mensagens são para mim? Vai saber, hein? Depois, agora que eu já entrei, depois eu vou dar uma olhada. E tem alguns também que são correntes cruzadas, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho corrente paralela, contracorrente e corrente cruzada. Que pode ser aquele trocador de placa, tá? Ou pode ser até trocador de tubo também. Eu passo com a corrente numa seção, e aí, seção transversal perpendicular, eu passo a outra corrente minha, que é o que me interessa, né? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo arrastar isso aqui. Ah, tá. Então, olha só, para a corrente cruzada, notem que eu tenho um fluxo passando por essa serpentina aqui, né? E um outro fluxo passando por essa serpentina aqui. Então, de qualquer forma, existe o contato entre eles. Mas o problema é o seguinte: olha só que coisa, olha que coisa estranha. Nesse formato, lógico, né? Ele tem que preencher. Notem que aqui, esse espaçamento aqui não está sendo preenchido. Ele está passando por essa daqui, ó. E a mesma coisa acontece nesse outro. Ele passa por esse centro, mas não passa por esse. Então, ele tem um espaço vago ali, né? Eu acho que ele está perdendo área aí, viu? Mas pode ser que ele
compense isso com refrigeração a ar, tá? Escoamento, né, de multipasse. Então, eu tenho o fluido do lado do casco, aqui dentro, lembrando que esse casco aqui ele é todo... ele tem contato com os tubos, né? E esse tubo ele entra de uma extremidade e passa para outra. No caso, esse daqui é um único passe só, né? Ele vem, entra aqui dentro e vai embora. Aqui, notem que ele já tem 2 passes, ó. Ele entra, vai, volta, entra de novo e sai. Aqui eu estou aumentando os passos, olha. Eu tenho uma entrada, vai até o final, volta, vai até o final, volta, vai até o final e sai. Então, o que muda? Qual que é a diferença entre eles? É a quantidade de área. Eu estou aumentando a área, né? Aqui eu tenho uma área X, por exemplo. Aqui eu tenho uma área 2X. E aqui eu tenho uma área 3X. Tá? Então, se eu aumento a área, evidentemente que eu vou aumentar a eficiência do meu trocador. Tá? Então, a classificação do mecanismo, né, de transferência de calor, ele pode ser por convecção forçada ou convecção livre, monofásica. Pode ser por mudança de fase, que é uma ebulição ou condensação, radiação ou convecção e radiação combinada. Tanto faz, né? Os condensadores são aplicados em condensadores, caldeiras, radiadores de usina, de forças espaciais, incluem mecanismos de condensação, de ebulição, né? Eu falei de ferver a água, né? Coisa feia. Não pode usar esse termo, tem que falar que a água ebule, né? Ebulição de radiação, respectivamente, sobre 2 superfícies, né? Uma das superfícies do trocador de calor. Então, são condensadores, geradores de vapor, que são caldeiras e radiadores de usina. Tá? Muito bem. Esse daqui já foi. Ok, vamos partir para o próximo. Cadê o próximo? Está aqui. Vamos dar continuidade. Vocês estão enxergando a tela aí, né? Continuando, então, nos trocadores de calor. Aqui, na verdade, ele tem uma pequena reprodução, né? Ou uma introdução. Isso daí a gente não precisa falar agora. Quanto às classificações, né? Quando a gente leva em consideração gases saindo de uma chaminé, ele entra em contato com o ar frio, o que acontece? Existe o quê? Uma taxa, né? Uma taxa térmica, tá? Da mesma forma, um sistema de exaustão, de uma turbina a jato, de um sistema de ar de aquecimento, também tem uma taxa. Então, na verdade, qual que é a demonstração aqui? A demonstração é que qualquer elemento desse que troca calor com outro elemento, ele acaba tendo uma taxa como resultado. Tá? E aí, o que acontece? Por falar nisso, eu olhei essa árvore hoje e queria fazer uma pergunta para vocês. Tá? Alguém aí gostaria de tentar responder a seguinte pergunta? Eu fiquei muito tempo pensando nisso, sabe? Depois aí eu descobri como é que funciona. Agora eu sou mais tranquilo, mas isso aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo. Como que a água ela consegue subir pelo caule da árvore se a árvore não tem coração, não tem bomba, não tem nada? Alguém consegue explicar isso para mim ou não? Alguém se habilita? Pela porosidade da raiz, professor? Porosidade. A porosidade é uma boa resposta a essa, hein? Evaporação da... Evaporação. Estamos quase lá. Ainda não chegamos. Vou apagar a luz aqui porque eu vou até desenhar a árvore, hein? Gente, é fantástico. A fotossíntese da árvore. Fotossíntese. Também é. Estão quase lá, não responderam ainda. Algumas coisas estão ligadas. Algumas coisas estão relacionadas, mas não responderam ainda. Vou fazer a minha árvore aqui, hein? Ó, essa é a minha árvore, né? Então, aqui a parte da terra, todas as raízes dela, né? Está por aqui, tá?
Aí ela tem a sua folhagem aqui, ó. Né? E aí? Bom, o que o Leonardo falou é uma coisa legal, ó. Evaporação. Está evaporando. Não está? Evaporando. E isso daí é o que realmente acontece, viu, gente? Evapora. Aí, falou também da porosidade. Então, por exemplo, eu preciso de ter poro, né? Para que a água consiga entrar aqui, ó. A água consiga entrar. H2O. Mas ainda nós não respondemos isso cientificamente. Tem a ver com condensação. Condensação. Ainda não. Gente, perceberam como é que dá trabalho para pensar? Eu fiquei muito tempo tentando descobrir isso, hein? Professor, se eu não me engano, é pelos capilares, não é não? Capilares. Sim, mas os capilares ele entra aqui, né? Os capilares eles ficam nas raízes. Então tem capilar aqui e capilar nas folhas. Posso falar? Não saiu ainda. Ó. Tudo que vocês falaram tem relação. Mas o fenômeno que acontece aqui, o fenômeno, é devido à taxa diferencial de pressão. Ó, a água evapora aqui, vocês têm razão, não está errado. A água evapora, não evapora? Quando uma molécula de água evapora, o que acontece? Se tem evaporação de água, concorda que aqui dentro a pressão é uma pressão negativa? Hã? Se é uma pressão negativa, o que acontece? Evaporou a água. Tem que preencher o espaço, porque a pressão é negativa. É um vácuo. Puxa a água daqui de baixo. E a água ela sobe, né? A molécula sobe com os nutrientes. Até ela chegar lá em cima e sair. É doido isso, né? Mas é assim que funciona. Nunca mais vocês vão esquecer disso, né? Alguém discorda disso? Aí, gente, uma outra coisa, por exemplo, quando a árvore está num tempo muito seco, que não está chovendo e não está calor, o que acontece? As folhas dela, as folagens, elas deformam, né? Para que ela evapore menos. Aí cai naquilo que o Otávio falou. Se ela evapora menos, ela tem menos perda de água para o ambiente, desculpa. Menos perda de água para o ambiente. Então, o que acontece? Como ela não tem água para puxar, então ela não pode perder também. E é uma planta, a planta é inteligente. Olha que coisa bacana isso. É uma coisa doida, hein? Então, é por conta da taxa diferencial de pressão. Aqui se aplica a lei de Stern, né? Taxa diferencial de pressão. Tá? Depois você dá uma pesquisada lá, viu, gente? Para ver se é verdade isso que eu falei para vocês. Porque, de repente, eu posso estar enganado também, né? Então, olha só. Voltando aqui na nossa pauta, então a gente tem, assim, inúmeras aplicações, tá? Mas inúmeras mesmo. Então, a gente pode, vou dar um exemplo aqui. Radiadores, sistema de resfriamento de armas, né? Resfriamentos domésticos, refrigeradores, aquecedor de água, na época do frio, né? A gente aquece a água. Leites e derivados é uma aplicação interessante, porque, na verdade, o que acontece? O leite, ele tem que ter um choque térmico, né? Para ele poder matar as suas bactérias lá, senão o que acontece? Você acaba adquirindo leite com bactéria, né? Ou verme, que seja, germe, né? Aí, na hora que você tomar aquilo ali, vai dar uma dor de barriga danada, né? Então, tem um termo para isso, né? O leite, ele como é que fala mesmo, gente? Alguém se lembra aí? Quando a gente dá um choque térmico? Pasteurizado, né?
dá um choque térmico, né, de rápido no leite de pelo menos uns 60 graus para matar as bactérias, tá? Cogeração, conversão de energia, gente, é tudo interligado. Então tem várias aplicações, né? Dentro de processos, quais as operações que a gente conhece? Aquecer, resfriar, condensar, evaporar, ferver, esterilizar, pasteurizar, congelar, fracionar, destilar, concentrar, cristalizar. Tudo isso daqui usa relativamente sistemas de termodinâmica para troca térmica, tá? Então, são incontáveis as aplicações, né? E inúmeros processos aí que levam a necessidade de classificar a troca de calor, tá? E aqui, na verdade, quanto ao processo de transferência, onde que isso ocorre? Ele ocorre, gente, eu tenho duas correntes, né? Nessas duas correntes, sejam elas paralelas ou não, a troca térmica ela está exatamente na área de troca entre as duas, tá? A transferência direta, ele é um processo contínuo, né? Ou seja, a corrente ela está passando, a outra está passando e elas não param, não há interrupção. A indireta, que é utilizada em refrigeradores, por exemplo, regeneradores, né? Refrigeradores é boa, hein? É uma transferência indireta, ou seja, um processamento intermitente, né? Então, não é um processo contínuo, tá? E aí, o que acontece? No contato direto, eu tenho uma transferência direta por um processo contínuo, que ele pode ser monofásico ou multifásico. Monofásico, tá vendo? Multifásico teria várias passagens aqui. Ele pode ser intermitente, né? Como, por exemplo, um leito de fluidização. O contato direto, eles são gases, né, ou fluidos immiscíveis, né? Eles são incompressíveis também, ou líquidos e gases, né? Ou líquidos e vapores, tá? Que é no caso do trocador de calor que eu mostrei aqui da fábrica para vocês. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Uma caldeira a carvão, que na verdade eu tenho ar entrando por ela, o carvão particulado. Esse carvão, na verdade, é um aquecedor, né? Desculpa. Esse carvão, ele aquece a serpentina e essa serpentina circula a água e sai aqui no nosso com vapor. E os gases da nossa caldeira é jogada para fora. Aqui em casa, eu fiz um fogão a lenha, e esse fogãozinho a lenha, gente, eu passei uma serpentina nele na parte de baixo. Então, quando eu aqueço, que eu ponho fogo nele lá para fazer lá as coisas lá no fim de semana, quando minha mãe está aqui, eu circulo água pela serpentina. Aí eu tenho água quente na caixa. É bem legal isso daí. Bacana mesmo. Funciona aquela beleza. Quanto ao número, né, de correntes, então o trocador de calor ele pode ter 2 correntes, 3 correntes ou N correntes, tá? Então, na verdade, o que acontece? É só um exemplo. Aqui eu tenho 2 correntes, pode ser 3 correntes. Tem trocador que tem, sei lá, 1000 tubos, né? E tem várias correntes passando dentro dele, porque eles aproveitam a energia térmica de outros fluidos que está circulando dentro da minha malha de processo, tá? Quanto à razão, que é a área de troca, né, por volume, eu tenho um microtrocador, que são áreas por volume maior ou igual a 10.000 metros quadrados por metro cúbico, né? Trocadores laminar, que ele é maior ou igual a 3.000 metros quadrados por metro cúbico. Os compactos são pequenininhos, né? Esses vão diminuindo, tá vendo? Eles ficam em torno aí de uma área de 700 metros quadrados por metro cúbico. Normalmente isso aqui é utilizado, sabe no quê? Em radiadores de carro, tá? E os não compactos também, que são menores ainda que 700. Aqui é maior que 700 e aqui é menor que 700, tá? Muito bem. Que hora que é? Falta 15, né? Então aqui tem alguns modelinhos, né? Então eu tenho aqui, notem o seguinte, eu preciso levar em consideração a distância, né, entre os tubos, tá? A Raquel pode falar isso, né? A Raquel tem que, quando você está montando o trocador lá, você tem que colocar todos os tubos simétricos, né, entre eles.
Por quê? Na verdade, o que acontece? Se eu coloco os tubos muito próximos, né, dentro do meu cabeçote aqui, onde eu prendo a tubulação no flange, quando eu prender a tubulação no flange, como que é feita a fixação dessa tubulação no flange? Alguém poderia me dizer? Hã? Alguém se arriscaria? Como que é feita a fixação do tubo no flange? Deixa eu ver se eu tenho um aqui atrás. Ó, como que é feita a fixação desse tubo no flange? Alguém se arrisca? Arriscaria me dizer ou não? Vai lá, serve como atividade. Faz como se fosse um anel, professor, no flange e coloca ele? Ó, sim, mas o anel, o que você enxerga é um anel, mas existe um termo técnico para isso que eu vou colocar aqui na lousa para vocês verem, tá? Olha aquela informação importante, né? Então, existem várias maneiras, viu? Várias. Mas eu vou falar para vocês as mais comuns. Duas mais comuns, né? Eu posso prender a tubulação por solda, tá? O que é a solda? Aqui eu tenho meu flange, né? Aí eu tenho meu tubo, que ele passa por dentro do flange, né? Aqui é o meu tubinho, tá? E aí, você faz uma solda aqui, ó, nessa região. Solda em volta dele, né? Faz toda a solda. Aqui e aqui. Então, ele ficou soldado. Mas tem um problema. Isso daqui dá certo quando eu tiver, por exemplo, uma fase líquida que eu quero fazer uma troca térmica. Então, eu tenho uma corrente quente e uma corrente fria. Aí eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó, isso é um detalhe importante. Quando vocês viram lá em resistência dos materiais, vocês aprenderam uma teoria extremamente importante, que é o módulo de Young, né? Que é a deformação. Não é esse I aqui, né? Tem que ser um E mais bonito, né? E de deformação. Oh, mas o meu E hoje está feio, hein? Olha. É o E de deformação. Aí o que acontece? Qual que é a relação dessa deformação? É a deformação do material. O que acontece se você tem uma área quente e uma área fria? Isso daqui ele fica expandindo e retraindo, expandindo e retraindo, expandindo e retraindo. O que vai acontecer com isso? Ele pode quebrar a solda. Tá? Então, esse tipo de aplicação aqui, eu posso trabalhar com líquidos. Então, por exemplo, eu tenho um líquido aquecido e eu quero resfriar. Eu tenho um outro frio e quero esquentar. Faz. Tá? Agora, por exemplo, se eu for trabalhar com uma caldeira, né? Uma caldeira. A caldeira, eu já não posso soldar. Não posso. Por quê? Porque a caldeira é assim que funciona. Ó. Alguém já deve ter visto uma caldeira de perto. A caldeira, o que acontece? Aqui é o meu tubo, tá? Tubo, né? A caldeira, ela tem o quê? Um maçarico, né? Que fica jogando calor, né? Dentro da tubulação. Então, o calor latente que sai da minha chama, ele entra dentro da tubulação e volta para cheio d'água. E aí o calor passa por aqui e aquece a água, ferve a água, né? Gera vapor. Então, o que acontece? Pensa comigo. Eu jogo calor direto na tubulação. O nosso coeficiente lá de deformação, ele é muito alto e ele vai deformar muito. Então, nesse caso em particular, eu não posso soldar. Não dá para soldar. Sabe por quê? Senão vai trincar. A solda trinca. Porque o material ele precisa expandir. Ele tem que expandir. Então, o que eles fazem? Eles usam a técnica chamada de mandrilhar.
Eles pegam isso daqui, ó. Fazem um assento, né? Que ele fica. Eles pegam uma ferramenta, colocam na ponta do tubo e faz o tubo abrir. Então, esse tubo aqui, o que ele faz? O tubinho está aqui, né? Ele abre para ele ficar frangeado no próprio furo dele. Aí, o que acontece? Se ele precisar dilatar, ele tem espaço, porque ele é justo, né? Ele consegue movimentar. Então, ele é flangeado, tá? Então, não pode ser soldado. Se você soldar, ele provavelmente vai quebrar. Ele não aguenta, tá? Caldeira não pode soldar, viu, gente? Não pode. Então, não vai cair na bobagem de falar isso para o seu gerente lá, que ele pode descobrir a verdade, né? E aí vai dar problema, tá? Caldeira não se solda, é frangeado. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que dá para mim. Tubo de caldeira flangeado. Vamos ver se vai vir. Imagens. Não veio com o nome de flangeado. Então, ele vem com o nome de mandrilhado. Vamos ver se ele vem mandrilhado. Mandrilhado. Ah, veio. Ó, olha que interessante. Aqui está bem. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui. Essa boa. Aí o vídeo. Ó. Tá vendo, gente? Ele vai curvando a tubulação para ela formar uma dobra aonde ela vai ficar presa. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aí? Então, não é soldado, tá? E essa ferramenta, ela prensa esse tubo contra a parede do flange. Dessa tampa grandona aqui, ó. Tá? E aí, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se ele mostra. Vamos ver se ele vai mostrar. Ele não mostra o final, né? O acabamento. Ó, notem aqui embaixo. Notem aqui embaixo que parece que o tubo está solto, né? Mas não está, não. Ó. Tá vendo que ele já dobrou alguns aqui? Então ele entra com teoricamente bastante folga. Depois, quando ele é mandrilhado, ele expande e fica contra a parede, então, né, professor? Além de ele expandir, ele faz uma pequena dobra aqui, ó, na tubulaçãozinha. Ó, tá vendo que aqui ficou maior? Aham. Então, gente, caldeira não se solda, hein? Se soldar, a caldeira ela vai ficar solta com o passar dos anos, viu? Então tem que tomar cuidado lá, hein? Acho que esse aqui dá para mostrar também. Ah, é o mesmo. Vamos jantar, professor? Vamos. Tá na hora já? Ah, hoje a janta saiu mais cedo, então nós janta mais cedo, né? Tá. Espera um pouquinho, então. Bom. Então, gente, próxima aula, deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Beleza. Ah, aí na próxima a gente já começa um exercício, já?
para começar, viu, gente? Mas pode continuar, professor. Opa, tranquilo. Não, agora já falta 5 para as 9. Eu vou fechar essa câmera aqui. Professor, Oi? e para dimensionar um trocador de calor? É muito complicado? Muito complexo? Não. Ó, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tinha preparado hoje, porque se desse tempo eu já ia começar hoje, tá? Você tá vendo aí, Gabriel? Estou sim, professor. Tá. Então, olha só. A gente ia começar a fazer esse exercício hoje. Para a gente considerar um trocador de calor, tipo casco-tubo, tá? Aí, a gente vai escolher o tubo. Então, por exemplo, nesse caso aqui é 0,0254 metros, né, de diâmetro. Isso daqui é tubo de 1 polegada, viu? Poderia ser tubo de 1,5, 2 polegadas. Então, na prática, vocês podem determinar qual tubo vocês querem colocar, tá? E esse trocador, ele vai trabalhar com uma solução de álcool, né? Um calor específico dessa solução, de 3810 Joule dividido por quilo vezes Kelvin, a uma temperatura de 66 de entrada e tem que baixar para 42. Tá vendo? Escoando a uma vazão de 6,93 kg por segundo. É uma vazão máxima. E o fluido refrigerante, né, que é a água. Então, a água tem um calor específico de 41,87 joules dividido por quilograma vezes Kelvin, disponível, né, a temperatura de 10 graus. Então, essa temperatura de 10 graus é a temperatura de entrada da água para baixar a temperatura de 66. Está vendo aqui? Está vendo? Estou sim, professor. O que acontece? Aqui tem a quantidade de tubos, está vendo? 72 tubos. E tem um coeficiente global, né? De calor baseado na área externa, que é 568 watts dividido por metro quadrado vezes Kelvin. Qual que é a ideia? Calcular a área e o comprimento do trocador. Então, aqui já é um cálculo para a gente dimensionar. Então, esses dados aqui, ó, que você está vendo, são dados de processo. Você vai lá no processo, conversa com o seu gerente, com o seu cliente, com o seu parceiro, e fala para ele assim, o que você tem aí? Eu tenho, sei lá, eu preciso resfriar um produto que está a 50 graus, tem que fazer para 30. Então, você sabe que a entrada é 50, a saída é 30. E aí, você vai usar o que você tem disponível. No caso aqui, a água está em 10 graus, mas a água poderia estar em 30. O que vai mudar aqui é a quantidade de área e tudo que você tem que colocar. Tá? Entendi, professor. Entendi. É isso que você queria fazer? Não, isso que eu queria entender um pouquinho melhor. Legal, legal. Nós vamos começar a trabalhar nisso. Eu ia começar hoje, mas aí, como tem uma explicaçãozinha geral, a gente começa na próxima aula, amanhã, né? Tá? Não, tranquilo, professor, sem problema. E aí, amanhã, a gente já começa a trabalhar nesses exercícios aqui. Então, a gente trabalha com tubo casco, depois a gente trabalha com placas, e a gente vai montando, fazer esqueminha. Tá? Fechou? O que aconteceu aqui? Às vezes o negócio... eu tenho que parar de compartilhar. Não, eu não consigo enxergar aqui. Bom, gente, então agradeço a participação de vocês aí por hoje. E eu tenho que liberar aí o link para o próximo professor, tá? E até amanhã, se Deus quiser, tá? Se cuidem e fiquem com Deus. Eu pedi licença para vocês para poder desligar a câmera. Tá bom? Até mais, gente. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até amanhã.